Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje o capítulo 1, cujo título é A Força de Caleb e o Chamado ao Cuidado Integral. A Bíblia é clara: Deus nos quer em plenitude, santificados em todas as dimensões do nosso ser. Uma reflexão sobre identidade. Em 1973, na Índia, um homem chamado Sadhu Amar Bharati, ou Bharati, tomou uma decisão radical. Ergueria o braço direito em adoração ao deus Shiva e jamais o abaixaria novamente. Hoje, mais de 50 anos depois, seu braço permanece erguido, atrofiado, deformado, inutilizado, mas firme como um símbolo da sua devoção. Ele consagrou esta parte do corpo permanentemente a um Deus que não fala, não vê, não ouve, não responde, que não morreu por ele e muito menos ressuscitou. Ainda assim, sua entrega é total. Ele suporta a dor, o incômodo, o sacrifício, tudo por uma causa espiritual que, segundo a nossa fé, está fundamentada em um engano. E nós? Nós que dizemos crer no Deus vivo, no Salvador que ressuscitou, que morreu por nós, nos amou primeiro e habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Onde está a nossa devoção? Essa comparação não é feita para admirarmos o gesto de um homem que serve a um Deus morto, mas para refletirmos profundamente sobre a incoerência da nossa fé prática. Dizemos que o Espírito habita em nós. Dizemos que fomos transformados, nascidos de novo, regenerados. E ainda assim tropeçamos em pequenas disciplinas espirituais. Temos dificuldade em manter uma rotina simples de oração, jejum, leitura da palavra, comunhão e consagração. Quem tem o domínio próprio? Quem manifesta os frutos visíveis de uma fé viva? Um homem que serve a um ídolo é capaz de sacrificar o uso de um braço por décadas, e nós, que servimos ao Rei dos Reis, lutamos para entregar sequer uma hora de nosso dia. O Salmo 115 nos confronta diretamente. Tornem-se como eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmos 115, verso 8. Ou seja, os que adoram ídolos mudos se tornam como eles, inativos, inúteis, insensíveis. Mas nós adoramos o Deus vivo e nos tornamos semelhantes a Ele. Nossa adoração não é feita de rituais estéreis, mas de um viver digno do sacrifício de Cristo. Filipenses 1, verso 27. Ativo, sensível, cheio de frutos e pronto para toda boa obra. A verdadeira adoração transforma cada área da nossa vida, mente, alma e corpo. Por isso, caro leitor, escrevo estas palavras que seja para nós um chamado à coerência. Se somos templos do Espírito Santo, então nosso corpo importa. Ele não é um mero invólucro carnal. É parte integral da nossa adoração. Cuidar dele é dever do cristão. Disciplina física, saúde emocional e vigor espiritual andam juntos e não podemos mais tratar isso como algo secundário. O nosso culto racional inclui o que comemos, como descansamos, como nos movimentamos e como conduzimos cada detalhe do nosso dia, até o grande dia do Senhor. A força inspiradora de Caleb. A passagem sobre Caleb em Josué 14 é uma daquelas que sempre me param o coração por um instante. Imagino ele, aos 85 anos, de pé, olhando para a terra prometida e dizendo com uma voz que não tremia: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Minha força é a mesma de quando tinha 40 anos. Que coisa impressionante! Depois de décadas vagando pelo deserto, enfrentando calor, fome e incertezas, ele não estava curvado ou cansado.
Seu vigor era o mesmo, sua disposição intacta. Para mim, isso é mais que uma história. É uma prova viva de que a fidelidade a Deus nos sustenta, não só no espírito, mas no corpo também. Sempre que leio isso, sinto um chamado a olhar para a minha própria vida e perguntar: será que estou cuidando do que Deus me deu com o mesmo zelo? Uma revelação divina, cuidar do vigor aos 40 anos. Eu nunca vou esquecer o dia em que Deus falou comigo sobre Caleb. Estava em um momento de oração com o coração inquieto, buscando uma direção clara. Queria uma base bíblica para falar sobre saúde física e mental, algo que tocasse as pessoas de verdade. Coloquei-me de joelho e pedi: Senhor, me dá uma palavra que mostre como o corpo importa para ti. Naquele silêncio, o nome Caleb veio como um raio na minha mente. Fiquei animado. Pensei logo: é isso, um homem de 85 anos com o vigor de 40. Que exemplo perfeito para inspirar as pessoas a cuidarem da saúde e chegarem à velhice cheios de vida. Corri para o texto de Josué 14, li e reli aquelas palavras, imaginando como elas poderiam encorajar tantos irmãos e irmãs a se levantarem e viverem com mais cuidado. Mas aí, enquanto eu planejava tudo na minha cabeça, Deus interrompeu meus pensamentos. Não foi uma voz alta, mas um sussurro firme que ressoou no fundo da minha alma. Não quero que você fale só de vigor de um homem de 85 anos. Quero que você alerte os homens de 40, que vivem uma aliança superior com promessas mais abundantes e uma graça que transborda, para que busquem vigor agora, aos 40, e chegue aos 85 com o mesmo testemunho que Caleb deu. Fiquei parado, com o coração acelerado. Era como se o Senhor tivesse virado minha perspectiva de cabeça para baixo. Não era só sobre celebrar a velhice de Caleb, era sobre agir hoje, enquanto ainda temos tempo. Naquele momento, senti um peso. Quantas vezes eu mesmo negligenciei minha saúde aos 40, achando que ainda dá tempo? E quantos irmãos na fé estão fazendo o mesmo, vivendo sem energia, sem disposição, por pura negligência? O corpo como templo, uma visão integral. Essa palavra me levou direto para a Bíblia e eu abri em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que leio isso, sinto arrepio. Deus não está falando só do meu espírito ou da minha alma. Ele quer meu corpo também. Depois, lembrei de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Isso me pegou de jeito. Eu sou um templo vivo, uma casa onde o Espírito de Deus mora. Como posso deixar esse templo desmoronar por falta de cuidado? Para mim, cuidar da saúde virou uma forma de dizer ao Senhor: eu valorizo o que o Senhor me deu. Vou honrar esse presente com minha vida. As consequências da negligência. Vou ser honesto. Já vivi temporadas em que ignorei isso tudo. Teve um tempo em que eu trabalhava demais, dormia pouco, comia qualquer coisa que aparecesse na frente. Geralmente, algo cheio de açúcar ou gordura, e achava que Deus ia me sustentar mesmo assim. Mas meu corpo começou a gritar. Acordava exausto com dores que não explicava e uma mente tão nublada que até orar era difícil. Vi amigos na mesma situação, uns com pressão alta antes dos 40, outros lutando contra a ansiedade que os tirava da comunhão. A negligência cobra um preço alto. Doenças como diabetes, obesidade, até depressão, que nos rouba a alegria. E o pior,
Quando não cuidamos do corpo, nossa capacidade de servir a Deus e ao próximo fica capenga. Como vou carregar a cruz se mal consigo carregar meu próprio peso? Os frutos do cuidado: saúde como gratidão. Mas olha só o que acontece quando a gente muda. Depois daquele alerta de Deus, comecei a prestar mais atenção. Troquei as frituras por algo que nutre de verdade. Comecei a caminhar, mesmo que no começo fosse só até o fim da rua. E fiz questão de dormir direito. Sabe o que eu descobri? Meu corpo respondeu com energia que eu nem lembrava que tinha. De repente, eu estava brincando com meus filhos sem me arrastar, orando com um foco que me emocionava e servindo na igreja com um sorriso que não era forçado. Cuidar da saúde virou meu jeito de louvar a Deus em movimento. E eu acredito que Ele quer isso para você também. Uma vida cheia de vigor, onde corpo, alma e espírito dançam juntos para a glória dele. Prevenção e responsabilidade cristã. Quando olho para Caleb, vejo que aquele vigor aos 85 não foi mágica. Ele cuidou do que Deus lhe deu ao longo de toda a vida, como disciplina, com fé, com responsabilidade. Isso me desafia todos os dias. Outra passagem que também reflete o que estamos comentando e que o Senhor falou profundamente comigo está em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18. A palavra diz: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, pois já era um homem velho e gordo, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. E naquele momento o próprio Senhor falou comigo com clareza: você tem dois exemplos diante de você, Eli e Caleb. Qual deles você quer ser? Ambos eram idosos, ambos pertenciam ao povo de Deus, mas um estava pesado, acomodado, letárgico, espiritualmente e fisicamente enfraquecido. E sua morte veio sem honra. O outro, Caleb, mesmo com 85 anos, declarou com ousadia em Josué 14, verso 11: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquele dia. Isso veio como uma flecha ao meu coração e me fez refletir. O envelhecimento é inevitável, mas o tipo de idoso que serei é uma escolha. Eli representa o comodismo, a estagnação, o desleixo com o corpo e com a presença de Deus. Caleb representa a vitalidade que nasce da fé, da obediência e da responsabilidade com o templo que somos. Hoje temos tanto à nossa disposição médicos que nos orientam, alimentos que podemos escolher com sabedoria, até um par de tênis e uma rua para caminhar. Para mim, prevenção é mais que evitar adoecer. É dizer ao Senhor: eu vou ser um bom mordomo do que o Senhor me confiou. Já pensou, ele me perguntando um dia: o que você fez com o corpo que te dei? Quero responder com a cabeça erguida: cuidei dele, Senhor, para te servir até o fim, como Caleb fez. E é com esse espírito que começamos este livro, não apenas com um chamado ao cuidado físico, mas com um clamor à coerência espiritual, pois quem adora um Deus vivo deve se manter vivo, ativo, forte e pronto para toda boa obra, inclusive com o próprio corpo. Porque se Deus habita em nós, então tudo em nós precisa expressar a glória dele, alma, espírito e também o corpo. Qual a base bíblica para falarmos de saúde física? Essa pergunta sempre retorna às minhas ministrações como um eco que não me deixa descansar. Qual é a base bíblica para falar de saúde física? Por que insistir nisso segundo a palavra de Deus? Certa vez, enquanto navegava pelas redes sociais, vi um ministro conhecido se questionando sobre por que ele não falava de saúde em suas mensagens. A resposta dele me atingiu como um soco, porque a Bíblia não fala quase nada sobre isso.
Fiquei ali olhando para a tela, sentindo uma mistura de pena e indignação e compaixão por ele e quem o ouve. Eu sabia no fundo da minha alma que essa visão estava equivocada e que ele podia prejudicar tanto pessoas que precisam compreender a plenitude do que Deus deseja para nós. Deixe-me lhe dizer uma coisa. A Bíblia fala sobre saúde, sim, e de um jeito muito mais profundo do que imaginamos. Sempre que me sinto desafiado por essa ideia, volto à palavra porque ela é suficiente para nos guiar em todos os aspectos da vida. Foi por isso que decidi, desde o início deste livro, fundamentar cada palavra que escrevo naquilo que Deus inspirou. E para responder a essa questão que não sai da minha cabeça, quero levá-lo comigo a um versículo que mudou minha forma de enxergar tudo isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare um pouco comigo e sinta o peso disso. Em tudo. No grego, aloteles, que significa completo em todos os aspectos. Não é apenas o espírito, não é apenas a alma. Deus quer meu corpo também inteiro e bem cuidado. E há mais. A palavra conservados, ali no grego, tério, significa manter como está, ou preservar para desenvolver como recebido. Isso me faz parar e refletir. Será que Deus me deu um corpo já quebrado, cheio de doenças que eu mesmo causei por descuido, como má alimentação, sedentarismo ou qualquer outra falta de cuidado? Ele me entregou algo pleno, saudável e espera que eu cuide bem dele para devolvê-lo do jeito que merece e então seja glorificado. Aliás, algumas pessoas argumentam que isso não é verdade. Afinal, o corpo será glorificado. Quanta falta de conhecimento! Sim, o corpo será glorificado. Entretanto, receberemos galardões pelo que fizemos no corpo de humilhação e após a glorificação. Pense nisso. Quando deparei-me com toda essa situação, percebi um chamado claro. Eu tenho uma responsabilidade maior do que imaginava. Não é só evitar pecado ou orar mais, é zelar pelo meu corpo como um santuário do Espírito Santo, um presente que exige meu esforço e minha gratidão. Não podemos admitir que seja assim. Somos cristãos de uma aliança superior, com promessas que enchem o coração de esperança e uma graça abundante, a qual nos mantém de pé todos os dias. E sabe o que eu vejo nisso? Que cuidar do corpo faz parte do nosso chamado. Não somos apenas espírito flutuando por aí. Antes, somos espírito, temos uma alma e habitamos em nossos corpos e por meio dos quais iremos por todas as nações pregar o Evangelho de Jesus Cristo e cumprir cabalmente essa nobre comissão. A Bíblia é clara. Deus nos quer em plenitude, santificados em todas as dimensões do nosso ser. Ele sonha com uma vida em que glorifiquemos o nome dele com tudo o que somos, e isso inclui o físico. Já pensou nisso? Cuidar da saúde não é apenas uma opção, é um ato de obediência, uma forma de reverenciar o Criador que me fez à sua imagem e semelhança. Às vezes, fico imaginando ele me olhando e dizendo: eu te dei esse corpo como um templo, mas você trata como um barraco. Ou o que você está fazendo com o corpo que te dei? Não sei a quanto vocês, mas eu quero responder com alegria: Senhor, eu cuidei dele para te honrar. Um convite para viver a plenitude agora. Enquanto escrevo estas palavras, sinto uma chama ardente dentro de mim, um desejo de ver essa verdade transformar vidas, a minha e a sua também. Deus nos chamou para algo grandioso.
sermos íntegros, fortes, plenos em espírito, alma e corpo, refletindo a glória dele em cada passo que damos. Caleb, lá em Josué 14, é meu lembrete constante disso. Aos 85, ele não apenas sobrevivia, ele vivia com força, com propósito, pronto para conquistar o que Deus havia prometido. Mas o que Deus me falou naquela oração não sai da minha cabeça. Não é só sobre chegar aos 85, assim. É sobre começar agora aos 40, aos 30, onde quer que você esteja hoje. E aqui concluímos o capítulo 1. Até o próximo, em nome de Jesus.